Temos o mapa Sol. Peixes? Eu acho que não. Sol Aquário. Lua Escorpião. Sol Aquário, Lua Escorpião. Sol Aquário na primeira casa. Eu quero identificar quem eu sou no mundo. Vou usar elementos de criatividade e de reverência para estabelecer o contraditório, o que eu sou e o que eu não sou. A lua de nona casa em Escorpião sugere que o indivíduo vai procurar fazer uma troca emocional com aquelas pessoas que têm um grau de cultura ou o mesmo critério que o indivíduo tem para buscar cultura. Então, a cultura e a troca emocional vão estar vinculadas. É verdade que as atividades intelectuais desse indivíduo poderão oscilar, ou ele pode ser extremamente seleto naquilo específico que ele quer saber. Temos o mapa Sol Aquário de primeira casa, Lua Capricórnio de primeira casa em Capricórnio. Rosa Parks é uma líder dos direitos civis. Sol de primeira casa Aquário, vamos colocar da seguinte forma. Como tem Sol Aquário, Mercúrio Aquário, Urano Aquário, depois vem Lua Capricórnio, Marte Capricórnio, Júpiter Capricórnio. Esse indivíduo vai ter, na forma como ele se expressa, dois signos, Capricórnio e Aquário. Ele é um aquário, então ele vai sentir, ele vai se relacionar com a vida através da criatividade, através da forma dela viver, que pode ser uma forma excêntrica, e vai, na hora de ter que agir, ele vai agir como Capricórnio, ou seja, o reservado, o contido. Então, é muito comum que uma pessoa que vá se relacionar afetivamente com essa pessoa vá ter uma dificuldade muito forte de ter afeto espontâneo, de ter carinho, de ter verbalização de coisas boas. A pessoa tende a ficar mais quieta e mais contida. Quem se relaciona com alguém que tem essa configuração costuma achar complicado. Temos o mapa Sol Aquário na primeira casa, Lua Capricórnio na 12, Abraham Lincoln. Sol na primeira casa, o indivíduo está na busca pela identificação de quem ele é. Quem é que eu sou, né? O que eu estou fazendo, quem eu estou me tornando, por que eu preciso fazer uma determinada ação para que eu possa obter o resultado que eu pretendo para mim, porque eu quero ser reconhecido por isso. Ou seja, quando a Lua está na 12, o indivíduo está muito provocado a prestar muita atenção no que acontece dentro dele. O que ele sente, o que ele pensa, qual foi a linha de raciocínio que fez ele pensar algo, qual foi o gatilho que desencadeou nele um conjunto de sensações ou pensamentos. Isso tudo atrai bastante a atenção do indivíduo para mergulhar dentro de si. Pode acontecer da pessoa ter uma quebra de vínculo emocional com as pessoas, porque ele tem que prestar muita atenção no emocional dele, e aí as pessoas acabam tumultuando um pouco, puxando ele para se relacionar, e às vezes não é exatamente o que ele pretende. É verdade que com o Sol no Aquário, ele tem a tendência de se relacionar com muitas pessoas e tentar se destacar neste grupo, né, de pessoas, mas o emocional vai ficar cutucando ele. Temos o mapa Sol Aquário de primeira casa, Lua Câncer de sexta casa, Clark Gable é um ator. Sol de primeira casa, eu estou buscando identificar quem eu sou, ok? A Lua de sexta casa, eu vou trocar
vou fazer trocas emocionais no meu ambiente de trabalho. Pode significar que no ambiente de trabalho eu também tento controlar as pessoas pelo viés emocional. Significa também que o indivíduo tem uma certa atenção às questões de saúde, porque elas oscilam. A saúde desse indivíduo oscila mais do que a média, digamos assim. Então o indivíduo tem uma certa atenção para isso. Temos mais um mapa aqui de Sol, Aquário, Lua, Áries. Francis Bacon, um dos fundadores da ciência moderna. O Sol e ascendente Aquário, de qualquer pessoa, em qualquer pessoa, vai significar que o indivíduo, por princípio, vai criar as próprias regras. Ele vai questionar qualquer regra existente e vai, ao tentar identificar a validade daquela regra existente, ele vai acabar criando várias outras regras que expressem melhor aquele mesmo regramento, ou até conteste aquele regramento. A Lua Áries vai empurrar o indivíduo nessa direção, né? Vai estimular ele. No caso, a lua dele na casa 2 sugere que ele tinha uma insegurança bem interessante, e o que tornou ele um indivíduo que fazia muito ensaio, muito teste, muita tese, muitos teoremas, né? Isso estimulava ele dia e noite. O Sol Aquário, Sol Aquário ascendente Aquário, não é uma questão emocional isso. A Lua em Áries emocionalmente o indivíduo se sente compelido a procurar o que torna ele seguro. Mas o ascendente Sol em Aquário vai fazer com que ele questione logicamente algo que está estabelecido. As crianças que nascem com o Sol e o ascendente no mesmo signo são aquelas crianças que tu pode encontrá-las 40 anos depois, elas serão as mesmas pessoas. A feição igual, a forma como se expressa, como se conduz, elas não têm essa qualidade daqueles que têm o Sol num signo, ascendente em outro. Que é a oportunidade que na astrologia se tem de lá próximo aos 28, 30 anos, o indivíduo ficar com uma percepção do mundo um pouco mais ascendente do que do signo solar. Quem nasce no mesmo signo vai assim a vida inteira. É bom ou ruim? Depende do uso que a pessoa fizer, né? Se ela entender o que ela pode fazer bem feito e fazer isso dessa forma, ela vai conseguir alcançar o resultado dela numa boa. Agora, se isso consome demais a vida dela, aí isso vai ser um fator de perturbação. Temos um outro mapa de Sol Aquário, Lua Áries, com ascendente Capricórnio. Neste caso específico, o Sol ainda está na primeira casa, apesar de Aquário ser o ascendente. Então a gente vai ter um indivíduo que é potencialmente contido, introspectivo, um certo grau de introspecção. A Lua em Áries fica empurrando essa pessoa para ir ao encontro dos objetivos dela. É verdade que o dia a dia dessa pessoa deve ser bem complicado, porque o humor dele é muito afetado pelo que acontece ao longo do dia. Pode não transparecer, porque é ascendente Capricórnio, mas sim, é um fato. Todas as pessoas que nascem com essa configuração têm essa predisposição. Sol na primeira casa vai dizer que
para aquilo que ela se dedicar, ela sempre vai ter um viés de contestar algo que está estabelecido. Ela vai procurar encontrar uma forma de ser mais justa e mais igualitária. Ela vai buscar uma sociedade mais assim. Com a Lua em Áries, pode ser que fique um pouco briguenta, um pouco de mau humor, enfim. Mas tem um aspecto que é o Capricórnio e o Aquário são regidos pelo mesmo planeta, Saturno. O Saturno em Capricórnio dá a questão tradicional. No Aquário, ele dá a questão revolucionária. Então, esta pessoa, apesar de ter uma pressão forte, no sentido de ser uma pessoa tradicional, ela ainda assim vai, mesmo que não queira, ela vai sentir uma vontade de ter que virar aquele jogo das situações que não são justas, que não é a justiça de Libra, porque a justiça de Libra tem muito a ver com alguém específico. No caso do Aquário, tem a ver com o grupo, com um grupo social que sofre alguma situação. Então, há uma busca de identidade, né? Sol na primeira casa, e a influência das rotinas do dia a dia no humor dessa pessoa.